Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar na rodada de número 11. Última pontuação do nosso time, 55,80. Ficamos ali um pouco acima da média dos cartoleiros. Muito, porque os nossos meias, apesar da aposta ali no Tassiano não ter ido tão bem, os nossos meias deixaram muito a desejar. Mas, pessoal, vamos para frente. Vamos agora para essa segunda metade do primeiro turno. Lembrando a vocês que o mercado fecha nessa quarta-feira às 18h59. Sem mais demora, vamos lá traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 11. Chegando aqui na tela de escalação, vamos começar a montar o nosso time pelo nosso ataque. Pessoal, e essa rodada aqui no ataque, para variar, tem muitas opções. E tem uma característica interessante, que é o confronto dos atacantes. Entre eles, a gente vai destacar aqui Hulk versus Cano, Cano versus Hulk. O Hulk aqui fora de casa tem uma média de 8,9. Vem aí com o Felipão, técnico novo, motivado. Pode dar bom nessa rodada. E pelo outro lado, Cano, o Cano que ainda não foi aquele Cano que a gente conhece, apesar do gol na rodada passada. O Cano que em casa tem média 4,4, então um confronto muito bom para essa rodada. Um segundo confronto muito bom de atacantes que se enfrentam aí é São Paulo em casa contra o CAP, o Caleri versus Vitor Roque. O Caleri que em casa tem média de 6,6 e o Vitor Roque, pessoal, preste atenção, fora de casa tem média de 5,5. Outro bom jogo para você que quer fazer uma aposta aí diferente dos outros. Outro jogo muito bom é Santos versus Corinthians, Roger Guedes versus Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. O Roger Guedes que fora de casa tem média de 6,4 e o Mendonça tem média 12,6 em casa. O Marcos Leonardo está um pouquinho abaixo, tem média ali de 6,8 e o Soteldo que tem média de 8,1. Mais um confronto bastante interessante aí entre atacantes. A gente ainda pode destacar um confronto que deve ser aí um dos mais envolvidos nessa rodada entre Luiz Soares e Aloísio, o Boi Bandido. Luiz Soares, preste atenção aqui, tem média de 9,5 e o Aloísio, o Boi Bandido aí, que fora de casa gosta de aprontar, tem média ali de 6,4. Fora todos esses confrontos favoráveis de atacantes para essa rodada, a gente tem dois para finalizar aqui, bastante interessante. Tiquinho Soares, do Botafogo, e ataque do Palmeiras nessa rodada. Não se enfrentam, mas pegam ali os piores mandantes do campeonato. Tiquinho Soares tem média de 10,6, uma média absurda. O Tiquinho Soares que está voando. E aqui, Dudu e Arthur, que tem média de 6,6 e 6,4, respectivamente. Dito isto, diante de tanta opção para o ataque, a gente vai com ele, Tiquinho Soares. Eu acho que deve ser a unanimidade da rodada. A nossa segunda opção vai ser ele aqui, Luizito Soares. Não tem como deixar ele de fora contra uma América, que é um time que toma muitos gols, principalmente quando sai para jogar. E para finalizar, no meu entendimento, eu acho que a gente tem que ter algum ofensivo do Palmeiras ali. Então a gente vai fechar com ele, Arthur, muito por causa da sua minutagem. Vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo, logo aqui de cara, a gente tem três opções muito boas que dariam muito bem para você estar fechando seu meio de campo. São elas, Rafael Veiga, com média aqui de 9,13, mas vem de 3 jogos muito ruim. Dos 3 jogos, juntando, o Rafael Veiga não fez 3 pontos. Lima, que tem uma média muito boa, uma média absurda, é aquele jogador que você escala e é garantia de pontos, joga em casa contra o Galo, jogo bom para ele estar desarmando e ele vai jogar um pouquinho mais atrás do que ele normalmente está acostumado a jogar. E aqui o Arrascaeta, que apesar de estar jogando pouco, o São Paulo vira e mexe, está substituindo o Arrascaeta. Arrascaeta, pega um Braga que normalmente toma gol em casa ou fora, então aqui o Arrascaeta é uma excelente opção para rodar. Além desses 3 muito bons que a gente tem para essa rodada, a gente tem aqui meio de campo do Grêmio muito forte, principalmente jogando em casa. Ele aqui, o Bitelo, que tem média de 6,4, o Bitelo que tem uma média parecida tanto em casa como fora, e aqui o Cristaldo, que apesar dessa média aqui de 6,36, o Cristaldo em casa tem média de 8,1, batedor de pênalti, batedor de falta. O Cristaldo ali
pode estar dando assistência, pode estar fazendo gol, ou seja, o Cristaldo é muito forte para rodar. A gente ainda pode destacar aqui no meio Matheus Fernandes, que em casa tem uma média de 5.1, pega um Flamengo e que ele vai ser bem exigido, pode estar ali desarmando. E meio de campo do São Paulo, principalmente aqui com Rodrigo Nestor, Alisson, que em casa os dois têm média de 4 pontos, e o Cap, que toda vez que sai para jogar, vira e mexe, toma gol. Então, Rodrigo Nestor e Alisson podem estar ali participando de gols. Já que você não está sem nenhum atacante do São Paulo, você pode estar aqui cercando o São Paulo pelo meio, é uma boa estratégia. Para finalizar as nossas opções de meio de campo, a gente tem aqui bons nomes. Bruno Gomes, jogando em casa com a média dele de 5.3, bom jogo para ele. O Arias em casa é sempre muito forte. Descendo aqui, a gente tem o Johan, que tem uma média boa fora de casa de 5 pontos. E ele aqui, uma opção mais barata para você que está com poucas cartoletas, o Alisson do Cruzeiro. Para o nosso time, a gente vai com ele aqui, Arrascaeta, vai ser a nossa primeira opção. E as nossas duas últimas opções vão ser Bitelo, a gente vai dobrar Grêmio, a gente vai de Bitelo e Cristaldo, fechando o nosso meio de campo. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem Marlon, lateral do Cruzeiro, melhor jogador do Cartola esse ano, com a média de 9.9. Rodada passada, CSG, ele pontuou aqui 6.6. Ou seja, para o Marlon, não interessa se tem SG ou não, o Marlon está pontuando muito e é unanimidade para essa rodada. A segunda opção, a gente poderia, logo aqui, estar fechando com Ayrton Lucas, que vem de boa fase, vem de boas pontuações, mas o jogo fora de casa, voltando da seleção, pega um pouco contra ele. A gente ainda pode destacar bons laterais, entre eles, laterais do Grêmio, aqui com o João Pedro e o Cuiabano. Gosto muito do João Pedro. O João Pedro é aquele jogador que produz scout. Vejam vocês aqui que na última CSG ele pontuou 5.4. Nesse jogo aqui contra o América, vai chegar ali na frente, vai cruzar, pode estar dando assistência, pode estar fazendo um gol. Só que o que pega contra o João Pedro aqui é o preço, 11.53, um pouquinho mais caro. Um pouco mais barato aqui é o outro lateral do Grêmio, o Cuiabano, que é lateral, mas joga ali de ala, muito bom. O que pega contra o Cuiabano é que, se esse jogo aqui tiver encardido, tiver difícil, o Cuiabano, a minutagem do Cuiabano pode ser pouca, porque ele sai e no lugar dele ali entra o Vina. Então tem que ter cuidado para quem está escalando aí o Cuiabano nessa rodada. A gente ainda pode destacar para essa rodada laterais do Fluminense, principalmente aqui o Marcelo, que tem uma média de 7.2 jogando em casa. Samuel Xavier, que produz ali muito scout, vai ter trabalho nessa rodada, pode estar pontuando ali muito bem. Caio Paulista, lateral do São Paulo, gosto muito dele para essa rodada. E para finalizar, a gente tem laterais do Palmeiras, Piquerez e Mike, e laterais do Santos, Natan, Lucas Pires ou Inocêncio. O Inocêncio foi para o jogo muito forte para a rodada. E a gente vai fechar nossa última vaga na lateral com ele aqui, Piquerez. Eu acho que a gente tem que ter ali mais um jogador que chega na frente no time do Palmeiras nessa rodada. Vamos agora para os nossos zagueiros. Zagueiros para essa rodada, eu acho que a gente não tem muito mistério. A zaga que está sendo uma posição bastante difícil de estar escalando. A gente tem aqui zaga do São Paulo com Arboleda e Beraldo. Zaga do Santos com Joaquim e Messias, que enfrentam um Corinthians bem acanhado. Zaga do Palmeiras com Gustavo Gomes e Luan. E para finalizar, zaga do Santos com Bruno Alves e Gustavo Martins. O Gustavo Martins, para quem não tem cartoletas, é uma estratégia muito boa. Enfrenta o América, e o América já cedeu 2 ACGs jogando fora de casa. 2 fora e 2 dentro de casa, ou seja, o América é um time que, apesar de atacar bem, é um time que cede muito SG. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com Bruno Alves, vai ser a nossa primeira opção, e a nossa segunda opção, a gente vai com ele, Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Vamos agora, rapidinho, para os nossos técnicos. Técnicos para essa rodada, a gente pode destacar Abel Ferreira, vai ser sempre muito forte, Luiz Castro e essa excelente fase do líder do campeonato, Jorge Sampaoli, gosto muito de escalar ele jogando em casa, fora nem tanto, o Jorge Sampaoli que tem uma média muito boa de 6.54. Renato Gaúcho, jogando em casa, vai ser sempre uma boa opção. Dorival Júnior, em casa, o São Paulo está muito forte. E para finalizar aqui, uma opção mais barata do que as outras que eu citei, Maurício Barbieri, técnico do Vasco, apesar dessa fase horrível que o Vasco vem passando. Joga em casa contra o Goiás, pode ser aí que o Vasco volte a ganhar no campeonato depois de muitas rodadas. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com ele, a gente vai de Dorival Júnior, técnico do São Paulo.
Para finalizar o nosso time, vamos escolher agora os nossos goleiros. Goleiros para essa rodada, a gente pode destacar João Paulo, que vem de uma partida aí muito boa, joga em casa, vai ser exigido ali contra a equipe do Corinthians. Fábio, jogando em casa, sempre muito forte. Lucas Perry, melhor goleiro do campeonato, joga muito bem, está ali sempre fazendo boas defesas. O Everton e Rafael, o Everton, pelo jogo fora de casa, pode ser bem exigido. E Rafael, jogando em casa, onde São Paulo sempre cede boas defesas para ele. Para a aposta, a gente tem aqui o Cássio, o Walter e o Tadeu. E para finalizar, a nossa escolha aqui vai ser ele, Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Gabriel Grando, que a gente vai botar. Tem um hack ali muito bom com o Cleiton. Então a gente vai fazer essa aposta. Está desvalorizado, pode ser ali um elo para a gente estar ganhando cartoletas com ele. Assim, fechamos aqui o nosso primeiro esboço para a rodada de número 11. E o nosso time vai com Gabriel Grando no gol, Marlon e Piquerez nas laterais, Bruno Alves e Gustavo Gomes, nossos zagueiros. Nosso meio de campo formado por Arrascaeta, Bitelo e Cristaldo. E o nosso ataque com Tiquinho Soares, Luiz Soares de capitão e Arthur, técnico, Dorival Júnior. Esse nosso time custou 138,41 e a gente espera mais uma mitada em mais uma rodada. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um vídeo. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @cartola-sem-demora, o nosso Instagram. Isso é muito importante porque é lá que a gente publica o nosso time definitivo momentos antes do fechamento da rodada. Também não deixe de seguir a gente no nosso grupo de Telegram gratuito. Lá tem muitas dicas, muita coisa boas para você se sair muito bem em todas as rodadas. Sem mais demora, vem comigo e vem mitar.